Olá, eu sou a Beatriz Costa e apresento meu projeto de formatura sobre o desenvolvimento do PIR de Birigui visando o Net Zero em 2050. O objetivo desse estudo foi aplicar a metodologia do Planejamento Integrado de Recursos Energéticos, o PIR, para traçar um caminho onde Birigui não apenas cresça, mas atinja a neutralidade de carbono nas próximas décadas com um desenvolvimento sustentável. Diferentemente do planejamento tradicional, que geralmente foca mais na parte da oferta de energia, em construir mais usinas para atender o crescimento, o PIR trata a conservação de energia e a gestão da demanda como recursos energéticos tão valiosos quanto a geração. Então, esses são alguns dos passos do PIR, começando pelo inventário ambiental prévio e a listagem e planejamento dos recursos energéticos, em que são identificadas as fontes emissoras de gases de efeito estufa e os recursos energéticos locais. A partir disso, são caracterizados os recursos energéticos do lado da oferta e da demanda, os RELOs e RELDs, com base em dados oficiais, indicadores socioeconômicos. Esses recursos, então, nesses recursos são aplicados o método do cômputo e valoração dos potenciais completos, para selecionar recursos com baixa ou nula emissão de gases de efeito estufa. Esses recursos, então, são integrados em soluções que otimizem a oferta e a demanda, com foco na sustentabilidade e na diversificação da matriz energética. Claro que por esse trabalho ser em escala municipal, a demanda acaba sendo a parte mais relevante, e é desenvolvido, então, um plano energético preferencial para Birigui, alinhado às metas de neutralidade de carbono e às políticas públicas nacionais. O PIR, então, busca integrar esses recursos para encontrar a solução de menor custo global para a sociedade. E o que eu quero dizer com menor custo global? A grande robustez do PIR está na forma como ele avalia os recursos. Cada solução é analisada sob 4 dimensões: a dimensão técnico-econômica, que analisa aspectos técnicos, tecnológicos e fatores econômicos; a política, que analisa a posse e detenção de tecnologias, o poder de decisão dos envolvidos e interessados em relação à implantação de recursos; a ambiental, que analisa os impactos positivos e negativos ao meio ambiente; e a social, que verifica os impactos na qualidade de vida e no bem-estar da sociedade. Então, um dos desafios do projeto foi a falta de dados locais primários, então a falta de dados específicos de Birigui. Para superar isso, foi desenvolvida uma metodologia de hierarquia de dados. Então, partimos de dados reais municipais, da CEMIL, por exemplo, da CETESB, e onde havia lacunas, as estatísticas regionais e estatuais foram adaptadas, aplicando fatores de proporcionalidade. Esses dados que foram adaptados serviram para alimentar o software LEAP. O LEAP é o Low Emissions Analysis Platform. Eu vou mostrar um pouco do funcionamento dele. E ele permite que você analise os recursos energéticos em diferentes setores, que, enfim, são totalmente personalizáveis. No caso do trabalho, foram analisados os setores residencial, comercial, industrial, e dentro dos setores foram vistos a iluminação, a refrigeração, o condicionamento ambiental ali, que seria a parte de ar-condicionado e esse tipo de recurso energético, e foram inseridas a intensidade da final de energia, para analisar a demanda final no município. Então, essa parte de análise e essa parte de resultados, que também permite analisar os resultados ao longo do tempo, os diferentes cenários que foram traçados nesse trabalho, em diferentes níveis, né, já que são feitos os níveis conforme os setores do município. Esses são alguns dos resultados possíveis. Neste gráfico está sendo mostrado a cada 2 anos, em megawatt-hora.
Essas são algumas das funcionalidades. Esse é um dos principais resultados do trabalho. Pode-se observar a demanda final de energia nos 3 cenários. A linha superior é o cenário tendencial, onde Birigui segue crescendo sem intervenções. A linha inferior é o cenário otimizado, que seria a do net zero, que considera avanços mais ambiciosos alinhados à meta de neutralidade de carbono. E o cenário sustentável, que incorpora ganhos de eficiência energética e uso racional de energia. Então, se observa que no cenário sustentável, de fato, há uma diminuição da demanda de energia. Bom, as conclusões do trabalho é que essa é uma metodologia replicável e aplicável à escala municipal, visto que o PIR, em estudos anteriores, foi aplicado em escalas maiores. Mais do que os números de Berigui, o trabalho entrega essa metodologia replicável e a estrutura de análise multidimensional e a modelagem de dados que foram desenvolvidas podem ser utilizadas por outras prefeituras brasileiras. Dessa forma, a gente prova que o caminho para o net zero em 2050 não depende apenas de grandes obras nacionais, mas começa no planejamento inteligente e integrado de cada cidade. Muito obrigada.